Política de A a Z. Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio. Olha só, rapaz, teve uma pesquisa divulgada ontem pela Real Time Big Datas, que a gente vai trazer os dados aqui no nosso Café Forró e Política. Presta atenção, fica esperto, tá certo? Essa pesquisa da Real Times Big Data, tá bom? Olha, na espontânea, presta atenção, de acordo com a pesquisa, o atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro, do PSDB, aparece com 16%. O Zé Queiroz, do PDT, também tem 16%. Fernando Rodolfo tem 4%. Delegado Lessa, 1%. Toninho Rodrigues, 1%. Armandinho, 1%. Outros, 3%. Nulo e branco, 17%. E não sabem ou não responderam, 41%. Essa espontânea é aquela, né, que ele pergunta: pra quem é que você votaria? Pra quem vai ser o voto? Aí o primeiro nome que na sua cabeça, você fala e é registrado. Já na estimulada, onde o cara que faz a pergunta, né, o entrevistador, diz o seguinte: nós temos esses candidatos, e quem você votaria? Olha só, na estimulada, Zé Queiroz, do PDT, aparece em primeiro com 34%. Rodrigo Pinheiro, do PSDB, vem com 32%. Fernando Rodolfo, do PL, 9%. Armandinho, do Solidariedade, 2%. Michele Santos, do PSOL, 1%. E Maria Santos, do Unidade Popular, 0%. Nulos e brancos, 11%. E não sabe ou não responderam, apareceu também com 11%, tá certo? Olha, 23% dos entrevistados disseram que votariam com certeza em Zé Queiroz, 22% disseram que votariam com certeza em Rodrigo Pinheiro, 4% disseram que votariam com certeza em Fernando Rodolfo, tá? 1% disse que votaria em Armandinho, 1% disse também que votaria em Michele Santos e 0% afirmou que votaria com certeza, tá, em Maria Santos. No quesito não votaria de jeito nenhum, o Zé Queiroz, do PDT, aparece com 40%, Rodrigo Pinheiro, do PSDB, 37%, Fernando Rodolfo, do PL, aparece com 48%, tá certo? 48% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Fernando Rodolfo, 38% disseram que não votariam em Armandinho, 51% disseram que não votariam em Michele Santos e 47% disseram que não votariam em Maria Santos. Nos índices de aprovações, tá certo, o prefeito Rodrigo Pinheiro é 50% aprovado pelos entrevistados, tá bom? Isso no quesito de governo. 46% não aprovam e 4% não sabem ou não responderam. Já no quesito governo do estado, a governadora Raquel Lira é aprovada por 56% dos entrevistados, 37% de não aprovam a governadora, tá bom? E 7% não sabem ou não responderam. E no quesito federal, o presidente Lula é aprovado por 54% dos entrevistados, 43% desaprovam o governo Lula e 3% não sabem ou não responderam, tá? A pesquisa foi realizada aqui em Caruaru, do dia 7 ao dia 9 de setembro deste ano, tá bom? Foram 1.000 entrevistas e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa Real Time Big Data, tá? Foi registrada com o PE 03879 de 2024. Essa pesquisa é encomendada pela Rede Record de televisão. E sobre essa pesquisa que foi divulgada ontem, que movimentou, né, o cenário político aqui de Caruaru, o professor Marco Aurélio Freire está chegando para fazer uma análise de todos esses números que eu trouxe para vocês, tá bom? Então, professor, analisa aí a pesquisa do Real Time Big Data para a Prefeitura de Caruaru. Bom dia, professor!
Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café, Forró e Política. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, ontem saiu o resultado de uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data para a Prefeitura de Caruaru. E ele veio com a novidade. Pela primeira vez em todos os levantamentos feitos até aqui na cidade, o ex-prefeito Zé Queiroz ultrapassou o atual prefeito Rodrigo Pinheiro. O Queiroz chegou aí a 34 pontos, Rodrigo Pinheiro 32, Fernando Rodolfo 9, Armandinho do Solidariedade 2 pontos e a Michele Santos do PSOL 1 ponto. Bem, mas tem muita coisa aí que chama atenção nessa pesquisa. Eu vou comparar com a única pesquisa feita pelo Real Time Big Data divulgada antes, que foi no dia 30 de julho, ou seja, já faz mais de um mês que eles tinham divulgado pesquisa. No levantamento anterior, o Rodrigo tinha 34, agora caiu para 32. O Zé Queiroz tinha 25 e foi a 34, ou seja, Zé Queiroz subiu 9 pontos. Fernando Rodolfo tinha 3 e foi para 9. Bem, daqui já dá para perceber o seguinte: o Fernando Rodolfo, ao atrelar a sua campanha a Bolsonaro, né, usando a imagem de Bolsonaro em massa, tem surtido muito efeito com o eleitorado mais conservador. Saiu de 3 para 9, aí triplicou o seu resultado e claramente vem subindo. Está num viés de alta, porque não é só a Real Time Big Data que está dizendo isso. A gente vai olhar para outras pesquisas até aqui divulgadas e Fernando teve esse mesmo efeito de subida. Em outras pesquisas chegou a 7. E, enfim, vamos ver agora nos próximos levantamentos. Ele agora tem 9 no Real Time Big Data. Um outro ponto, sim, e com isso o Fernando Rodolfo está se tornando um fiel da balança para a eventualidade de um segundo turno, sem dúvida nenhuma. Além do mais, ainda há espaço para crescimento em relação ao eleitorado específico do ex-presidente, que em Caruaru chegou a 80 mil votos, então mais de aí, perto de 40 e poucos por cento do eleitorado. Portanto, é uma estratégia que está surtindo efeito, embora não é um crescimento muito rápido, porém vem subindo. Um outro ponto de uma pesquisa para outra que dá para perceber é o seguinte: é que na pesquisa anterior, como não havia registro de candidatura, apareceram outros nomes. Toninho Rodrigues, por exemplo, chegou a 5 pontos na pesquisa anterior, lá em julho. E é interessante porque ele tinha 5, Queiroz 25. Agora Queiroz tem 34, o que dá para sugerir que, de algum modo, boa parte do eleitorado de Toninho foi absorvida por Queiroz, o que indicaria que a aliança em relação de um com o outro foi uma aliança bem sucedida, ou está sendo bem sucedida. Um outro ponto importante é que na espontânea dessa pesquisa atual, divulgada ontem, tem nomes ainda também que não estão no jogo. O próprio Toninho tem 1% de intenção de voto espontâneo, e o Lessa, delegado Lessa, que também não é candidato a prefeito, tem 1% também. Em tese, são eleitores que ainda provavelmente não se ligaram na campanha, porque quando as pessoas entenderem que a campanha não tem o Lessa e o Toninho como candidatos a prefeito, vão ter que tomar algumas posições. O ponto é que tanto Lessa como o Toninho estão na campanha de Queiroz, e principalmente Toninho, já que Toninho é o vice da chapa dele, o que indicaria uma possibilidade aí, uma potencialidade de mais uns 2 pontos indo para Queiroz só nesse cálculo. Um outro dado importante é que nessa atual pesquisa o prefeito tem 50% de aprovação, na anterior 52%. Raquel Lira tem 56% de aprovação em Caruaru, na anterior, lá em julho, 57%. Caiu 1 ponto, o prefeito caiu 2, mas tudo dentro da margem de erro. E o Lula, que tem atuais 54% de aprovação segundo o Real Time Big Data aqui em Caruaru, ele tinha 55%, ou seja, todo mundo caiu alguma coisa. O Lula e a Raquel caíram 1 ponto, então não tem muita variação na margem de erro. O prefeito caiu 2%. Em relação à pesquisa do Real Time Big Data anterior. Agora, o ponto é o seguinte: 50% já está ali no limite. 50% de aprovação é um bom número, mas para quem disputa a reeleição e vê um adversário subir, pode causar alguma preocupação de que a cada levantamento que passa, há uma diminuição devagar, mas há uma diminuição na aprovação do prefeito. Para quem disputa a reeleição, não é um bom sinal. No entanto, o que vai ocorrer a partir de agora? É o seguinte: temos para essa semana Datafolha vindo aí. E aí vai ser aquilo, outro Instituto Nacional, que é o Datafolha, ele vai fazer 2 coisas. Ou ele confirma a tendência das pesquisas, incluindo essa,
de afunilamento da posição de Queiroz com Rodrigo Pinheiro, ou seja, essa história de se aproximar ou até de ultrapassar, ou ele mostra que a eleição está em outro caminho, por exemplo, com o Rodrigo bem melhor do que o Zé Queiroz. Mas isso a conferir. Vamos esperar o resultado do Datafolha para que a gente possa ter, com mais um instituto, um panorama geral do que está ocorrendo na campanha de Caruaru. Enfim, fortes emoções vêm aí e eu volto amanhã com mais comentários, se Deus quiser. Zap Zap